dia, meus amigos e amigas do município de Castanhal e também das cidades circunvizinhas a este município. Mas quero iniciar este vídeo desejando um dia especial para todos e para todas, principalmente para todos aqueles que buscam justiça no município de Castanhal, isso em todos os parâmetros, no âmbito familiar, relacionado a bens materiais, sobre herança adquirida indevidamente, sobre a confirmação e o respeito sobre candidaturas a concursos públicos do município de Castanhal e também de outros municípios do estado do Pará. Mas de modo especial, eu, Ivan Figueiredo, venho neste momento fazer novamente as indagações sobre o mercado de trabalho, sobre a empregabilidade no município de Castanhal. No dia de ontem estive gravando, falando novamente sobre outros estados que mandam os seus representantes ao município de Castanhal e às demais cidades do estado do Pará para levar daqui do nosso estado as nossas mãos de obras, as qualificações das pessoas, sendo elas mulheres, homens, todos aqueles que se colocam à disposição do mercado de trabalho deste município, mas não encontram nem no município de Castanhal e nem no estado do Pará a oportunidade de estar oferecendo às empresas paraenses suas qualificações, a sua entrega, a sua disponibilidade e também o seu tempo em prol desta ou daquela empresa que hoje os trabalhadores paraenses e aqueles que se encontram desempregados recebem respeito e dignidade de pessoas de outros estados, de empresas de outros estados que se colocam à disposição do Cine de Castanhal, não apenas deste município, mas de outros municípios do estado do Pará, para levar deste estado centenas e centenas de pessoas para o estado de Santa Catarina e também para outros estados da federação. Mas o que me traz aqui neste momento é uma decisão jurídica da Prefeitura Municipal de Castanhal. Isso nessa gestão de Hélio Leite da Silva. Quero dizer que vou fazer a leitura desta indagação, de fatos comprovatórios e reafirmar que não tenho nada contra o prefeito Hélio Leite, mas sou contra as últimas decisões, principalmente aquelas que diz respeito ao senhor José Adriano Ramos de Oliveira neste município. A decisão jurídica da Prefeitura de Castanhal fala desta forma. Considerando a análise da Junta Médica do município, leia-se Prefeitura Municipal de Castanhal, a respeito do atestado médico que informa a existência de hipertensão arterial severa, diabetes e sequelas de fratura em membro inferior direito, com encurtamento importante e diminuição de força muscular física do candidato José Adriano Ramos de Oliveira. Ciente de que foi considerado, presta atenção, considerado inapto, para o exercício do cargo de braçal, por não reunir condições de saúde necessárias para desempenhar as suas atribuições do referido cargo. De ciência ao interessado, adquire-se e arquiva-se em 16 de setembro de 2025. Quem assina essa decisão jurídica é o nosso amigo Gustavo Espinheiro de Nascimento Sá, secretário administrativo interino. Não sei se o Gustavo Sá ainda está na Prefeitura de Castanhal, mas essa decisão aqui vai de encontro com aquilo que vou dizer agora. O nosso amigo José Adriano Ramos de Oliveira fez o concurso público de Castanhal e naquele momento eram 200 vagas oferecidas para o cargo de braçal da Prefeitura Municipal de Castanhal.
e José Adriano foi classificado e aprovado na posição 138, lhe dando direito, de fato de direito, né, de estar sendo inserido, né, na Prefeitura de Castanhal como colaborador direto, né, porque fez o concurso público, passou devidamente, né, mas ele foi considerado inapto, né, pela decisão jurídica do senhor Gustavo Pinheiro de Nascimento Sá, secretário de administração interino da Prefeitura Municipal naquele momento, né, devido ele ter alguma deficiência, né, naquele momento, através de um acidente que foi cometido, né, que ele foi cometido neste acidente e ficou com algumas sequelas. Mas quero dizer ao prefeito de Castanhal e ao secretário Gustavo Pinheiro de Nascimento Sá, né, que a inscrição como PCD é facultativa e ele se inscreve como PCD se ele quiser. Prezado prefeito Hélio Leite e também ao secretário de administração Gustavo Pinheiro de Nascimento Sá, se ele quiser se inscrever como candidato PCD, mas ele não fez isso e ele teria tempo suficiente, se assim fosse aprovado como foi aprovado, provar que é PCD quando for chamado, e assim fez, né? Quando foi aprovado na posição 138, nas 200 vagas oferecidas, o José Adriano Ramos de Oliveira se apresentou à prefeitura, foi chamado e por algum motivo ou falta de informação de fato de direito, foi tirado, né? Foi colocado como inapto ao trabalho. Eu quero lembrar, não apenas ao prefeito Hélio Leite e também ao Gustavo Pinheiro de Nascimento Sá, que também é um amigo, né, que conheço, né, há muito tempo, secretário de administração interino da Prefeitura Municipal de Castanhal, que as deficiências que o José Adriano Ramos de Oliveira tem neste momento, né, não impede que ele exerça alguma função dentro da Prefeitura Municipal de Castanhal, sendo segurando uma rede de proteção relacionada a uma roçagem ou sendo deslocado para qualquer outra função dentro da referida Prefeitura Municipal de Castanhal. Lembro-me que quando fui supervisor-geral do Hospital Municipal, o que não faltava naquele momento no Hospital Municipal de Castanhal eram pessoas que eram lotadas no CMR de Castanhal, né, bem aqui ao lado, aqui próximo ao ginásio Loyola Passarinho, e que naquele momento eram porteiros, né, maqueiros, né, e todos lotados como braçal, né, nesse referido órgão, né, que fica ao lado do ginásio Loyola Passarinho. Eu estou me referindo a isso porque ele, como PCD, né, fez o concurso, mas naquele momento da sua inscrição ele não informou que era PCD. Fez o concurso de forma normal, foi bem colocado, ficou entre os 200, na posição 138, né, e de uma forma grotesca e desrespeitosa, através da gestão atual do prefeito Hélio Leite da Silva, foi retirado da Prefeitura de Castanhal e colocado como inapto, porque ele usa muletas, né, tem cabeça boa, é um cara formado academicamente, né? Portanto, devido à sua situação como PCD, nada impede que a Prefeitura de Castanhal aproveite o conhecimento dele, né, e a vontade de estar trabalhando como colaborador da Prefeitura Municipal de Castanhal, porque ele tem o direito de estar na Prefeitura Municipal de Castanhal, porque ele foi aprovado no concurso público da Prefeitura de Castanhal. Mas a decisão jurídica da Prefeitura de Castanhal o coloca como inapto para o exercício do cargo de braçal.
Quer dizer, a prefeitura não tem outros meios para que faça, de fato, justiça com o José Adriano Ramos de Oliveira? Quer dizer, ele é o PCD, ele tem deficiência, ele pode ser um porteiro de hospital, ele pode trabalhar na prefeitura de Castanhal, auxiliando, né, porque ele tem formação acadêmica, diga-se de passagem, então não é uma pessoa que não tem conhecimento, é uma pessoa devidamente formado, né, que se colocou e se prestou a fazer um concurso público da prefeitura de Castanhal num cargo mais abaixo, né, foi aprovado, foi classificado, esteve se apresentando na prefeitura de Castanhal e depois foi retirado por uma decisão do senhor Gustavo Espinheiro de Nascimento Sá. Eu acho que há uma falta de entendimento, de compreensão ou de sensibilidade daqueles que exercem hoje a liderança do Executivo Municipal e também os vereadores de Castanhal, que, se não têm conhecimento deste fato, precisam cobrar do prefeito de Castanhal, Hélio Leite da Silva, o seu posicionamento em favor do José Adriano Ramos de Oliveira, que foi devidamente aprovado no concurso público. E diga-se de passagem, vou voltar a repetir, ele não tinha a obrigação, no momento da inscrição, de dizer que ele era PCD. Como ele foi aprovado, foi classificado, e só depois, né, ele poderia, assim como fez, dizer que era PCD através de documentos, de laudos periciais do médico do trabalho, que aqui eu vou citar o nome do médico, José Raul Rocha de Araújo, médico do trabalho, né, que comprova que ele é um PCD, mas um PCD com inteligência, um PCD formado academicamente, né, que se colocou, se curvou à prefeitura de Castanhal para estar, né, sendo inserido como colaborador da prefeitura de Castanhal, mas de uma forma grotesca. A decisão do Gustavo Espinheiro de Nascimento Sá diz aqui: de ciência ao interessado, arquiva-se em 16 de setembro de 2025. Ora, gente, pelo amor de Deus, nós estamos passando uma dificuldade sobre a empregabilidade em todo o Brasil, não é apenas no estado do Pará. A empregabilidade não passa apenas pela fantasiosa e orquestrada evento da COP30 no estado do Pará. É louvável, né, que aconteça essa discussão do clima em Belém do Pará, é muito louvável, mas é louvável que nós respeitamos de fato e de direito não apenas os PCDs do município de Castanhal, como José Adriano Ramos de Oliveira. Nós precisamos nos atentarmos que você não pode julgar o livro pela capa. Por isso que ressalto novamente, José Adriano Ramos de Oliveira é um cara formado, um cara inteligente, que passou no concurso público da prefeitura. Não interessa quem seja o prefeito que está agora à frente do executivo municipal. Existem tantas leis neste município, tanta proteção àquilo e aquele, e quando nós temos que proceder em defesa de um PCD, como José Adriano Ramos de Oliveira, que se tornou PCD através de um acidente, né? Que ele antes era um cara com todas as saúdes plenas, mas se tornou PCD. Mas a sua inteligência, né? O seu dinamismo como pessoa, como caráter, como dignidade, não são as amuletas que vão tirar de José Adriano Ramos de Oliveira a sua competência e o seu direito de estar sendo lotado, né, na prefeitura de Castanhal como colaborador. Agora, é de problema do senhor prefeito Hélio Leite da Silva, né, e do secretário de administração interino Gustavo Espinheiro de Nascimento Sá, de todo o jurídico da prefeitura, encontrar meios para posicionar o nosso amigo José Adriano Ramos de Oliveira
como colaborador, seja como porteiro, seja como auxiliar administrativo dentro da prefeitura de Castanhal, porque ele tem formação acadêmica, mesmo que não tivesse, há um desrespeito muito grande por este cidadão José Adriano Ramos de Oliveira, de 54 anos de idade, que fez o concurso público, foi classificado, foi aprovado, foi chamado e depois foi retirado da prefeitura de Castanhal. Onde é que é o bom senso neste momento? Onde nós vivemos uma briga interna neste país sobre a esquerda e a direita. Parece que o assunto mais que rege este país não são os interesses que visam apoiar e defender não apenas o PCD, José Adriano Ramos de Oliveira, mas todos os brasileiros que precisam trabalhar, não apenas no município de Castanhal, mas em todos os municípios do estado do Pará e do Brasil. Nós precisamos receber um respeito digno, independente de quem esteja à frente do Executivo Municipal. Os vereadores de Castanhal discutem quem vai colocar câmera de monitoramento em bairro A, B ou C, né? Se vão apoiar ou não a segurança pública, ou se vão fazer com que a Secarte de Castanhal se torne realmente um mecanismo de empregabilidade neste município. Porque o que está vindo de representantes de empresas para o estado do Pará, principalmente para o município de Castanhal, cadastrando, fazendo teleconferência para serem levados daqui do nosso município e de outros municípios do estado do Pará para outros estados da federação, em especial ao estado de Santa Catarina, que busca piamente no estado do Pará mão de obra paraense, não apenas da força física, mas os qualificados que aqui existem ainda brigam para estarem no seu estado de origem, mas por falta de comprometimento, por falta de empenho da Associação Comercial de Castanhal, que hoje visa apenas os empresários, não visam os funcionários, né, as pessoas que se colocam à disposição do mercado de trabalho. Aqui no estado do Pará, quem tem 40, 45, 50 anos de idade está morto profissionalmente. Isso não é uma verdade. Eu mesmo venho me colocando à disposição do mercado de trabalho, viajando através da distribuidora Trindade como auxiliar de carga, né, indo para o sul do Pará e retornando, né, quer dizer, se colocando à disposição, mostrando que eu tenho força física, estou com a mente sã, serenidade, racionalidade para estar no mercado de trabalho. E quando vejo que José Adriano Ramos de Oliveira, né, um cara que fez o concurso público de Castanhal, foi classificado, foi aprovado, foi chamado, e logo depois sai uma decisão jurídica, né, que, diga-se de passagem, que arquiva-se em 16 de setembro de 2025, assinado pelo senhor Gustavo Espinheiro de Nascimento Sá, secretário administrativo interino, me assusta. Porque Castanhal é muito grande, uma cidade acima de 200 mil habitantes. Será que nós só temos voz e vez em cada 4 anos neste município, neste estado, neste país? Aonde é que está a serenidade daqueles que se colocam como representante legal, né, neste município, representando este município? E aqui cito a nossa companheira, uma deputada de trabalho, que ela tome ciência também deste fato, aonde José Adriano Ramos de Oliveira foi classificado, foi aprovado, né? E como assim foi chamado, ele comprovou que era PCD, mas a decisão jurídica do jurídico da Prefeitura Municipal de Castanhal considera inapto para o trabalho. Não são as amuletas, não são a deficiência que ele tem que vai impedi-lo de exercer qualquer função dentro da Prefeitura Municipal de Castanhal. Quer dizer, vocês estão colocando em dúvida os próximos concursos públicos que possam existir no município de Castanhal. Lembro aqui que na gestão do prefeito Paulo Titã, e eu não estou defendendo o Titã e ignorando a força política do prefeito Hélio Leite. Eu só acho que a decisão tomada no governo Hélio Leite a respeito do senhor José Adriano Ramos de Oliveira está errado, está equivocado.
Quer dizer, ele não tinha obrigação nenhuma, naquele momento da sua inscrição, informar o concurso público que ele era PCD. A não ser, porque é facultativo isso. Ele só, quer dizer, a inscrição como PCD é facultativa, está na lei. Então, como ele passou, foi classificado, e logo após, ele fez a devida informação, através de laudo médico, o médico José Raul Rocha de Araújo, o médico do trabalho, onde confirma que ele é PCD. Isso não impede que ele esteja trabalhando na Prefeitura Municipal de Castanhal. Nós estamos diante de tantos problemas neste país, né? Guerra política, parece que o assunto de Jair Messias Bolsonaro não sai da boca da direita, quando não dos 17, né? Que aqui eu não sou contra nada e nem a ninguém. Tem pessoas que dizem que são informadas de tudo do que este cidadão Ivan Figueiredo faz neste município, e eu digo também que sou um cara informado, bem formado, não sou formado academicamente, só tenho o 2º grau completo, mas eu sou um cara atrevido para defender aquilo que é de direito neste município. Não adianta, muitas vezes, eu estou numa briga de herança que eu venho constantemente protocolando documento no MP, no Fórum de Castanhal, na hora na Defensoria Pública, demonstrando que há um interesse da minha família em me afastar dos meus direitos constituídos, né? E eu cito aqui a Constituição de 88, que ela precisa ser preservada e usada para proteger José Adriano Ramos de Oliveira e todos os brasileiros, sejam neste município, seja em qualquer outro município do estado do Pará e do Brasil. Onde nós estamos, que nós vamos ter que ver uma punição a José Adriano Ramos de Oliveira e transformá-lo em inapto ao trabalho. Ora, senhoras e senhores, eu conheço pessoas que usam amuletas, né? São motoristas, dirigem carros, são motoristas de aplicativos, etc., e outras funções, né? E quando eu vejo que esse cidadão de 54 anos de idade, José Adriano Ramos de Oliveira, um cara amigo, um cara que conhece tudo de política. Lá atrás ele esteve apoiando o Pedro Coelho, o Landry, já apoiou o Titã. Isso era uma perseguição política a este cidadão castanhalense brasileiro que se prestou a um concurso público deste município e foi classificado entre os 200 na posição 138, foi chamado e depois foi tirado de forma grotesca, uma forma ignorante, aonde o prefeito Hélio Leite e toda a sua equipe que trabalha dentro da Prefeitura de Castanhal não respeitou a decisão da sua aprovação ao concurso público, colocando como inapto que não consegue trabalhar. Ora, senhores e senhoras, vamos esquecer a esquerda e a direita no momento, vamos fazer justiça, porque não adianta colocar cadeira e manipular sobre herança de bens materiais, patrimoniais. Não adianta apagar, porque o nome de José Adriano Ramos de Oliveira aparece como aprovado e classificado neste concurso público da Prefeitura Municipal de Castanhal. Está na hora da Prefeitura de Castanhal. E eu peço aqui a sensibilidade do prefeito Hélio Leite da Silva, que é um cara conhecedor, né? Já veio como deputado federal, se elegeu como prefeito de Castanhal, está à frente do executivo municipal e parece que faz vista grossa sobre a aprovação de José Adriano Ramos de Oliveira. Seria uma perseguição política, porque essa perseguição política não é só contra o José Adriano Ramos de Oliveira, é contra o Ivan Figueiredo, é contra todos aqueles que apoiam a esquerda no município de Castanhal, independente de ser filiado ou não ao partido de esquerda neste município. Vamos fazer justiça, gente. Vamos fazer justiça de fato e de direito. Aqui em Castanhal ninguém é preso por fofoca, ninguém é preso por opinar ou dar sua opinião neste município, seja ela no âmbito político, pessoal ou qualquer coisa que envolva esse município. Por isso que peço a ajuda da deputada Paula Titã, filha do nosso querido e eterno prefeito Paulo Titã, que analise esse fato e que faça justiça de fato e de direito para recolocar José Adriano Ramos de Oliveira como colaborador da Prefeitura Municipal de Castanhal. Ou eu estou enganado? Ele passou no concurso público. Ele não tem obrigação
no momento da sua inscrição, ter feito a comunicação que era PCD. E nem precisaria, porque aqueles e aquelas que estavam à frente das inscrições, só bastava olhar para ele, já iam ter ciência que ele era PCD. Que ele usa muletas, né? Mas isso não tira a sua capacidade, a sua competência para exercer o cargo, né? Se não seja de braçal, ele poderia segurar uma rede de proteção enquanto outras pessoas roçavam, poderia ser porteiro de uma escola e assim por diante. Vocês não podem penalizar José Adriano Ramos de Oliveira e colocar o cidadão como inapto ao trabalho. Nós estamos à frente de uma briga interna neste município, onde eu cobro dos órgãos competentes, das empresas deste município, que encontrem meios para que o alto índice de desemprego neste município diminua. Vamos deixar essa fantasia de lado, vamos deixar esse show pirotécnico no meio do rio Guamá, num palco de 30 milhões de reais, de escanteio e fazer aquilo que é de direito. Respeitar as decisões, né? Respeitar o José Adriano de Oliveira, né? Porque ele passou no concurso público. Nós estamos numa cidade democrática de direito. Vamos fazer com que a Constituição de 88 seja colocada em prática neste momento. Ou será que só é o Código Penal aqui? Porque aqui em Castanhal prefere-se prender as pessoas do que qualificá-las. Prefere-se dar voz de prisão para cidadãos de bem, que é o meu caso muitas vezes, que eu estou lutando para mostrar que alguns irmãos estão tentando roubar e tirar os bens do meu pai. Isso protocolando o documento no MP, fazendo a comunicação, informando os órgãos de segurança. Mas não, quando alguma coisa acontece no meio familiar, a primeira coisa é mão para trás e uma revista de forma grotesca. E eu não estou falando aqui mal dos policiais, não. Eu estou falando da verdade. Nós precisamos parar de construir cadeias, presídios e começar a ajudar a transformar este país, né, como o Lula está fazendo, dando expectativa positiva para a educação deste país. Então, não adianta esconder. Está aqui. Eu vou mostrar, junto com esse vídeo, que José Adriano Ramos de Oliveira foi classificado e aprovado no concurso público de Castanhal. Foi chamado e depois foi retirado de forma covarde. Fica aqui esse recado. Não tenho nada contra o prefeito Hélio Leite, mas, pelo amor de Deus, recoloque José Adriano Ramos de Oliveira no lugar que ele merece. Se não pode ser um braçal, coloque ele como porteiro. Encontre meios, porque ele passou no concurso público. Isso é uma vergonha. Um bom dia a todos, que Deus proteja. E fique ciente, José Adriano Ramos de Oliveira, meu amigo, você será recolocado. E o que depender desse amigo, de todos aqueles que te respeitam e te conhecem, nós vamos divulgar esse fato. Vamos tentar provocar o Ministério Público para que você seja, de fato e de direito, colocado no lugar aonde você foi aprovado. Você não está pedindo, não. São direito constituído. Você fez o concurso e foi aprovado. Bom dia a todos e que Deus proteja a todos e a todas neste município.